Oi, família! Como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem, iniciando aqui mais um vídeo pra vocês. Pra você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, obrigada por fazer parte dessa família. E já vão aí ativando o sininho de notificação, curtindo, deixando o seu comentário pra saber se vocês estão gostando. E olha só, muito obrigada por ter cada um de vocês aqui comigo. O vídeo de hoje vai ser um vídeo assim, meio aleatório, né? Mas vai ser. É um relato de parto. Meu filho nasceu agora? Meu filho não nasceu agora. Meu filho já vai fazer 2 anos, mas eu vou fazer o relato de parto dele. Porque eu vi que tinha bastante gente curioso lá, querendo saber como foi minha experiência. Enfim, vou vir aqui dividir com vocês o relato do meu parto. Eu espero muito que vocês gostem. Então, bora lá para o vídeo de hoje. Então, era no dia 16/9/2020 quando o Pietro resolveu sair do forninho. É isso mesmo. Era um momento de pandemia, a gente tinha uma marmitaria pequena, em casa mesmo, assim, mas meu marido trabalhava com isso. E nesse dia eu até resolvi ajudar eles a fazer bolinho de arroz, que no dia tinha no cardápio, eu que fiz. E enfim, né, ali naquela rotina normal do dia a dia. Aí tá, era 1h assim, mais ou menos, da tarde, 1h30. A gente ali em conversa, brincando, porque tava bem fraquinho o movimento, né? Não era algo que tivesse muito cliente, né? Então tava bem fraquinho a gente ali papeando, conversando, brincando e eu dando altas risadas. E eu tava em pé. E aí ele e o irmão dele me fazia rir o tempo inteiro com alguma coisa. E naquele dia, meu Deus, ri demais. Aí eu achei o quê? Mijei na roupa, senti um líquido descendo. Falei, mijei na roupa, porque eu tava muito com essa mania. Quem é gestante vai entender. Normalmente acontece, comigo acontecia muito. Tipo, muito mesmo. Um dia o Gabriel me fez cosquinha, eu me mijei toda. Enfim. Acontece. Aí tá, achei que eu tinha mijado na roupa, porém fiquei calada. Fui lá pra cadeira e sentei. Aí, de repente, na hora que eu sentei assim, eu escutei um blu 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 na minha barriga. Foi quando a bolsa rompeu totalmente, assim. Rompeu, derramou o líquido. Eu falei, ih, acho que minha bolsa rompeu. Enfiei a mão assim, cheirei o líquido pra ver se era realmente xixi ou se era a tal da bolsa estourando. Não sabia diferenciar, porque era a minha primeira vez. Tava toda doida, desesperada, bobinha, porque a gente tava muito ansioso pro Pietro chegar. Porque quem não sabe, o Pietro foi planejado, foi uma escolha nossa ter ele, a gente planejou ter ele. Porém, quando a gente planejou, ainda não tava tendo a pandemia. A gente trabalhava, o Gabriel trabalhava, a gente tinha nosso salário, a gente resolveu ter o Pietro. Porém, aí veio a pandemia, né? Aí, né, a gente ficou sem emprego, foi onde o Gabriel decidiu ter a marmitaria. Nossa, eu sou bem aleatória, né? Mas enfim, aí tá. Lá naquele dia 16, que quando o Pietro decidiu nascer, ele tava com 37 semanas e 5 dias, mais ou menos. Aí tá, lá vai aquele desespero. Vocês acreditam que eu queria parar pra tomar banho, arrumar meu cabelo, mas ninguém deixou eu fazer isso. Dava tempo até, porque eu fui ganhar o Pietro só de noite. Aí tá, entrei pro banheiro, queria tomar banho, ninguém deixou. Aí tá, tinha um pessoal lá que levou a gente pra maternidade no dia. Aí no caminho, gente, ainda tava tendo trânsito e eu quase parei dentro do carro. O medo de parir dentro do carro, que vocês não têm ideia. Mas enfim, aí tá, chegou na maternidade, eu fui avaliada, tava com 2 centímetros de dilatação só. 2 ou 3 centímetros, quer dizer. Aí tá, 3 centímetros de dilatação ainda não era o tempo de subir pro quarto, né? Que tinha que ter, acho que 5 centímetros, se eu não me engano, 4 centímetros, que aí poderia subir pro quarto já e ser internada, né? Aí eu tava lá esperando chegar aos 4 centímetros, né? Aí tinha uma moça do meu lado que ela só foi lá pra fazer consulta, porque lá tinha onde fazia o parto e tinha onde era só pra consulta, pra exame, né, de pré-natal. Aí ela tava do meu lado e eu tava sem celular, eu subi toda despreparada, deixei o celular lá no carro, nem vi, fui assim toda despreparada. Aí sentei lá na cadeira assim, e aí eu começava a sentir tanta dor. Aí ela, moça, você tá bem? Eu falei assim, eu não sei se eu já tô tendo muita contração. Eu tava assim, ó, perdida. Não sabia nem o que tava acontecendo direito. Tava toda desorientada. Isso que eu pesquisei muito mesmo sobre a gestação, né? Aí tá. Lá vai a Érica, né? Passar a vergonha dela, o mico dela. Aí tá, essa moça, um anjo de Deus na minha vida.
Moço, eu tenho... como que é aquele que mede as contrações, sabe aquele aplicativo que tem como saber o tempo de contração? Então, ela pegou e falou, moça, eu tenho aqui o aplicativo tal pra poder ver a contração, em quanto tempo tá indo. Aí eu falei, ai moça, eu quero, bora lá. Quando sentir dor, você me avisa. Aí eu sentia dor e quando passar, você me avisa também. Aí eu falava. Aí, resumindo, eu ali sentada ali, e o médico deixou eu ali, né? E eu ali sentada, foi ver, minhas contrações já tava acho que de 1 em 1 minuto. E tava, tipo assim, não tava tendo oscilação, sabe? Tava bem certinha, de 1 em 1 minuto. Aí ela foi lá e bateu na porta lá que tinha, aí o médico veio me atender. Aí ela falou assim, moço, ela tá tendo contração de 1 em 1 minuto, a gente tá aqui, ó, com o aplicativo, mostrou pra ele. Aí ele falou, vamos ali dentro, entrei de novo, lá vou eu. Aí ele me fez exame de toque. Gente, sem mentira nenhuma, em tipo meia hora por aí, não foi nem isso. Eu já tava com 4,5 de dilatação ali no banco. Aí ele falou, a gente já vai fazer sua internação, não sei o quê. Aí tá, né? Aí vem os papéis, enfim, aquela função toda, né? Assinei os papéis e fui lá pra ser internada. Porém, não podia subir acompanhante comigo até eu ter 7 centímetros de dilatação. Então eu fiquei esse tempo inteiro lá sem acompanhante, sem ninguém na sala. E outra observação, eu tava sem comer nada o dia inteiro, porque como a gente tava lá na marmitaria trabalhando ali, eu só comia quando fechava a marmitaria. No caso, 2 horas da tarde, por aí. Aí era onde a gente ia almoçar. Como a minha bolsa rompeu, eu não almocei. Eu fui pra lá sem comer nada. E já era tipo, sei lá, enfim. Fiquei lá com fome, com a fome. Já tinha passado o horário do almoço. Aí tinha só o lanche da tarde. Veio o lanche da tarde. Porém, eu não consegui comer de dor. Não consegui comer nada. Aí veio a janta. Tinha uma maçã. Eu falei, vou comer essa maçã. Fui, dei uma mordida na maçã. A maçã não tava podre. Desisti de comer. Falei, foca só em pôr esse menino pra fora logo. Desisti de comer. Aí tá. Com muita, muita, muita dor. Tava eu lá. Aí deu 7 de dilatação. Minha dilatação tava muito, muito rápida, gente. Vocês entenderem. Como faz muito tempo, eu não vou lembrar certinho as horas. Porque já tem quase 2 anos, né? E eu sou péssima em memória. Então eu não sei muito bem exatamente que horas que era mais ou menos quando eu tive 7 centímetros de dilatação. Foi quando o Gabriel pôde subir. Aí o que aconteceu? O Gabriel subiu e aí eles, tipo, me deixaram ali só com o Gabriel, sabe? Aí eu tava ali naquela função de fazer exercício na bola, ir pro chuveiro, enfim. Aí tá, né? O Gabriel vinha, fazia massagem. Aí eu já tava quase desmaiando, gente, que eu tava sem comer nada o dia inteiro. Então eu tava muito fraca, muito, muito fraca mesmo. Aí veio uma mulher, uma enfermeira no caso. Ai, moça, eu vou te dar uma gelatina, porque você já tá muito fraca. Eu já tava muito fraca, gente. Aí eu falei também que eu tava... Aí eu falei também, gente, que eu tava sem comer o dia inteiro e tudo mais. Aí ela pegou e trouxe a gelatina de morango pra mim. Comi aquela gelatina de morango. Me ajudou bastante, inclusive, mas comi e tal. Aí fui pro chuveiro de novo e fiquei nessa função de ir pro chuveiro, voltava, fazia na bola. Aí acabou que eu fiquei acho que umas 2 horas sem ninguém vir me atender. 1 hora por aí, 1 hora, eu acho. Nem sei, não tinha mais noção do que era a hora lá dentro, né? Fiquei um tempo sem ninguém vir me atender, sem ninguém vir ver como que tava, sem ninguém fazer toque, sem ninguém fazer nada. E eu embaixo do chuveiro. Do nada veio uma enfermeira pra escutar os batimentos, né, do Pietro, pra ver se tava tudo certinho, tava tudo ok. Aí ela deve ter notado ali alguma alteração, né, porque ela mandou eu ir às pressas pro quarto. Aí eu fui às pressas pro quarto. Pra vocês terem ideia, eu nem tive o Pietro na sala de parto, eu tive ele na sala de pré-parto. Aí fui correndo pra cama lá, né, correndo entre aspas, né, fui rapidinho lá pra cama, me deitei. E aí começou, gente. Eu não aguentava mais de tanta vontade, sabe, assim, de fazer força pra pôr ele pra fora. Aí ela falou, ele vai nascer agora. Aí foi fazer o toque, eu tava com 9 centímetros de dilatação ainda. E aí ela falou, eu falei, moça, tá doendo muito, ele quer sair, não sei o que. Comecei, né. Aí, enfim, relato de parto foi esse. Ele nasceu, tá, ele nasceu, e aí o que aconteceu? Ele nasceu, era 11h10 da noite, parece. Mais ou menos esse horário, se eu não me engano. 11h10 da noite, o Pietro nasceu.
Aí eles jogaram ele em cima de mim e o Pietro caiu assim como se fosse uma gelatina, muito mole, muito mole. Porque, tipo, porém pra mim era normal, porque eu nunca tive filho, então eu não sabia a sensação que era deles cair em cima de mim. Mas eu lembro, ele caiu todo mole em cima de mim, que nem uma gelatina, assim. Aí tá, elas já pegaram ele em cima de mim, correndo assim às pressas e levaram ele pra outro quarto. O Pietro, ele não chorou, ele não se movimentou, ele não fez nada. E ele caiu assim, quando elas pôs ele em cima de mim, ele tava roxo, preto, praticamente preto assim, ó. Aí como tava, acho que se eu não me engano, tava com a luz apagada até. Não acenderam a luz lá do quarto, eu acho, se eu não me engano. Mas ele tava todo escuro. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês verem de quando ele nasceu. Ele já tava mais branquinho, porque ele foi pro oxigênio, né? Eles tiraram ele às pressas de cima de mim e levaram ele pra outra sala e punharam ele no oxigênio um pouco. Porém, ele se recuperou rápido ali, né? Aí tá. E aí eu já entrei em desespero, porque ninguém me falou nada, ninguém me falava nada. E eu chorando, gritando, e cadê meu filho? Meu filho morreu. Porque na minha cabeça ele tinha morrido. Porque ele não chorou, ele não se movimentou, ele estava totalmente roxo. Então, por um momento eu pensei que ele tinha morrido, né? E aí já comecei a chorar, o Gabriel tinha ido pra lá também na outra sala junto com ele. E aí do nada a enfermeira vem pra mim e pergunta assim: mãezinha, você fez todas as ultrassons da gestação? Aí eu falei sim. Aí ela falou, teve alguma diferença, alguma observação diferente na sua gestação? Eu falei, não, tudo tranquilo. Aí eu perguntei, meu filho tá vivo? Ele tá bem? Ela falou, sim, mãezinha, ele tá bem, ele tá ali na outra salinha, ele já vai vir aqui ver você. Aí tá. Aí ela perguntou se eu tinha as ultrassons, inclusive. E eu levei as ultrassons, levei todos os exames pro hospital, tava na bolsa com o Gabriel. Aí ela pegou as ultrassons e foi avaliar. Porém, gente, eu tive uma gestação totalmente mesmo tranquila. Não teve nada ali que mostrasse que o Pietro tinha síndrome. Não teve nada ali que mostrasse que o Pietro tinha cardiopatia. Eu fiz as ultrassons dele todas e nenhuma comprovou que ele tinha a síndrome. Porém, até então era só uma suspeita deles, né? Aí ela avaliou meus exames, né? E veio de novo. Passou um tempinho, eu ainda tava com a placenta ainda dentro de mim. Eles estavam lá naquela função de tirar minha placenta. Aí ela veio e falou assim, mãezinha, eu tenho uma coisa pra te dizer, o Pietro tem... A gente tá suspeitando que o Pietro tem síndrome de Down. Assim, ela simplesmente falou assim, a gente suspeita que ele tem síndrome de Down. Gente, tive que dar uma pausa porque olha quem acordou. Eu acordei. Tava dormindo, gente. Enfim, voltando ao assunto. Nem sei que... Ah, tá. Ela veio me falar que tinha uma suspeita que o Pietro teria a síndrome de Down. Na hora, gente, eu me desesperei. Eu entrei numa crise de choro ali, naquela mesa, e comecei a me culpar. Eu sei lá o que passava na minha mente. Confesso que, olha, foi coisas horríveis que passaram na minha mente. Coisas horríveis. Porque, sei lá, eu não conhecia nada sobre. Eu não tinha noção do que era a síndrome de Down em si. Mas, enfim, né? Comecei a chorar, me culpar, falar um monte de coisa. Aí, demorou um pouquinho, eles trouxeram o Pietro pra mim. Aí o Pietro já tava com a roupinha, já tava melhor. Foram tentar fazer ele mamar, porém ele não mamou. Como eles têm a língua maior, mais grossa, tem mais dificuldade pra se alimentar, entendeu? Aí tá. Tentamos, não conseguimos. Aí foi aquela função, fomos pro quarto. Aí o Gabriel ficou com a gente naquela noite, porque como tava em pandemia, os pais não podem ficar acompanhando a mãe. A mãe tem que ficar sozinha no quarto. Porém, como o Pietro tava com a suspeita da síndrome, eu tava bem desestabilizada, eu fiquei muito mal. Aí eles deixaram abrir a exceção pro Gabriel e ele ficou comigo naquela noite. Acho que ele ficou 3 dias comigo no hospital. Aí começou a saga, né? A suspeita da síndrome, porém a gente não via nele características. A médica me disse que as características eram a palma da mão, por ser mais quadradinho, por ser menor. Os dedos do pé são mais separados, o olhinho dele é mais amendoado, essas coisinhas assim. A nuca dele é mais achatada,
a orelhinha mais pra baixo, essas coisas, e eu não via nada. Não via nada disso. Porém, fomos pro quarto. Eu fiquei assim, acho que uns 2, 3 dias sem conseguir dormir. Sem dormir, só olhando pra ele, cuidando dele, assim. Eu fiquei em outro mundo, gente. Eu fiquei... O que você quer, minha vida? Eu fiquei em outro mundo, sério. Que isso? E aí, tá, o Gabriel dormiu lá com a gente e tal, ficou lá. Aí, gente, foi uma saga, foi difícil o Pedro pra se alimentar, não tava conseguindo fazer ele se alimentar de jeito nenhum. Aí a gente começou a fazer exames nele pra descobrir. Aí tá. No outro dia, vieram coletar o sangue pra fazer o cariótipo, né? Que é pra saber se ele tinha a síndrome, né? Ou alguma outra síndrome, alguma coisa, né? Coletaram. Teve algumas interferências, né? Lá, algumas coisas que fizeram adiantar o resultado do exame, né? Que era pra sair em um mês, saiu em tipo 7 dias. Mãe. Saiu em 7 dias. Porém, o Pietro ele não tava se alimentando, porque ele não conseguiu se alimentar. Ele mamou no peito, acho que no segundo dia de vida dele, de madrugada, 11 minutos e não conseguiu mais. Porque ele cansa, ele fica fadigado, ele fica, sabe, muito ofegante. Aí, ele foi internado na neonatal por causa disso. Ele nasceu com 3,450 kg. Não, 3,350 kg. Ele nasceu. Ele nasceu num peso ótimo. Só que, como ele não estava conseguindo se alimentar, ele ia perder peso, né? E pra ele não perder peso e pra ele se alimentar, colocaram a sonda. Então ele usa essa sonda, gente, desde do terceiro dia de vida dele, praticamente. Aí tá. Aí o Gabriel teve que ir embora por causa que... Como que fala? Por causa que ele não podia ficar, né? Por causa que tava na pandemia. E aí eu fiquei internada com o Pietro. Eu fiquei internada com ele 30 dias. Foi 30 dias internados. Porém, foi os 30 dias, assim, olha, mais incríveis da minha vida. Porque eu aprendi muita coisa ali dentro. Com ele, com as mães, com outras mães, com os médicos. Foi difícil. Foi uma angústia ali dentro, que eu não via a hora de ir embora. Inclusive, eu tenho a mãe do amiguinha do Pietro, que eles se conheceram. A gente se conheceu ali no quarto da neonatal, né? A gente fez amizade, eu tenho amizade com ela até hoje. Ela também, a filhinha dela também tem a síndrome de Down. Pietro e ela vai pra pai junto, enfim, conhecemos lá. E aí foi isso, aí a gente ficou internado 30 dias, esperamos o resultado do exame sair. E aí saiu, né, positivo pra trissomia 21, que no caso é a síndrome de Down. Ah, seu cachorrinho, vai lá pegar seu cachorro. Aí a gente começou aquela saga, né, enfrentar tudo. Pietro ele teve que usar oxigênio. Ele usou oxigênio até os 24 dias até os 24 dias internados, né? Ele ficou usando o oxigênio. E descobriram que ele tem cardiopatia, né? Que ele tem 2 tipos de cardiopatia, CIA e CIV. Até então ele não iria precisar operar. Os remédios estavam controlando a cardiopatia dele, né? Porém, surgiu uma pele ali no coraçãozinho dele e ele vai ter que fazer cirurgia, mas não é algo urgente, grave, pra agora, pra ontem, sabe? Tá indo super bem, tá dando tudo certo, mas ele vai precisar operar pra não correr risco no futuro, né? E é isso. Aí a gente ficou lá internado 30 dias. Foi muito difícil. Eu não vi a hora de sair de lá de dentro. Porém, eu me arrependo de ter saído, de ter tido pressa, de ser inimiga do tempo, porque é aquilo, né? A pressa é inimiga da perfeição, e isso é fato, é real. Eu tive muita pressa, muita vontade de sair de lá de dentro, de ir pra casa logo com ele, que eu atropelei algumas coisas que tinha que ter sido feitas ali dentro, entende? No caso, a sonda,
provavelmente ele já não estaria mais com ela, se eu não tivesse tido tanta pressa de vir embora, entendeu? Porém, Deus sabe de todas as coisas, aconteceu o que tinha que acontecer. Não foi fácil pra mim, confesso que eu me desestabilizei, fiquei muito mal. Tive ajuda de psicólogas lá dentro, que assim, ó, incrível o tratamento deles todos ali dentro, né, em geral. Só que eu tive que ter tratamentos com psicóloga, assistente social me deu muita força, me explicou muito sobre a síndrome de Down. Enfim, foi muito bom, porque eu aprendi muito porque no primeiro dia de parto eu só pensava coisas nada a ver, entendeu? Só que também a gente só vai descobrir vivendo, vivenciando aquilo ali. Pra mim era uma coisa de outro mundo, ia ser algo tipo, meu Deus, diferente demais. Mas não, gente, a síndrome de Down é simplesmente mais uma síndrome. O Pietro é o Pietro, a síndrome de Down tá nele, porém é só simplesmente mais uma trissomia e tá tudo certo. Não é algo que seja culpa de alguém, né? A síndrome dele é algo que pode acontecer com qualquer pessoa, ninguém tá ileso disso. Claro, né? Como mãe, né? Eu queria um filho que não tivesse problemas cardíacos, pulmonar, essas coisas, né? Então eu me assustei ali na hora, quando eu descobri. Porém, gente, é assim, ó, é surreal, sério. Quem conhece o Pietro sabe, quem conhece outras crianças com síndrome de Down sabe o quão incrível eles são. E pra mim é uma criança normal, assim como outras. Claro, eles têm, né, os seus pontinhos, né, principais, mas são incríveis, incríveis mesmo. Eu me arrependo muito dos primeiros dias de vida do Pietro, porque eu fui uma pessoa muito rude, muito fora de mim, mas quando eu entrei num grupo de mães com bebês com síndrome de Down, eu descobri que o que eu passei, todas as mães passam quando tem o filho com síndrome, quando não descobrem na gestação, né? No meu caso, eu descobri no dia do parto. Tem mães que descobrem na gestação ali, com os exames e tudo mais. Porém, eu só descobri no dia do parto. E tem muitas mães que relataram lá naquele grupo que passam por isso, que rejeita, que maltrata não, como que fala? Enfim, que rejeita a criança, entendeu? Porque passa mil e uma coisa na cabeça das mães e infelizmente passa por essa rejeição. Mas é super normal, porque é um baque muito grande, é algo muito, sei lá, é só quem passa pra saber, sabe? Não tem como julgar, não tem como, porque só quem passa sabe. Então, é isso. O Pietro, pra quem tem muita gente que tem dúvida, né? Pergunta sobre esse caninho, como vocês falam lá. E esse cano no nariz dele, ele não vai tirar, porque quem acompanha a gente há muito tempo, desde que o Pietro nasceu, sabe que ele usa desde que ele nasceu. Então muita gente pergunta, que nem teve a moça que foi fisioterapeuta dele, que falou, eu não acredito que o Pietro ainda tá com essa sonda. Sim, o Pietro ainda tá com essa sonda. E também tem aquelas pessoas que perguntam o porquê que ele usa. Gente, ele usa porque ele não consegue se alimentar. A gente já teve acompanhamento com fonoaudióloga. Só que como ele usa essa sonda desde que ele nasceu, ele tem muito, como fala? Um reflexo. Ele acha que tudo que for passar na boca dele vai machucar como a sonda machuca quando tem que passar. Porque o Pietro arranca a sonda, pra quem não sabe, ele arranca essa sonda. Ou ele entope, ele não, né? A sonda entope, ou ele arranca, e aí tem que ser passada outra novamente. Então ele sofre com isso. Aí uma fono dele, que ele teve há um tempo, me falou que provavelmente, assim que ele tirar essa sonda, que ele vai fazer uma cirurgia pra pôr ela na barriga, né? Pôr uma sonda na barriga, pra tirar, pra aliviar, né? Pra livrar essa área dele do nariz. Aí quando fizer a cirurgia na barriguinha, ele deve voltar com um acompanhamento com fono. Ele tá sem acompanhamento, ele só tem acompanhamento com fono na APAE. Porém, ele não tem outra fono além de na APAE. Por quê? Porque não tem como agora. Tem que esperar realmente essa... Tá vendo como que é? Ele quer ir pro chão. Mas tem que esperar a cirurgia dele pra poder a gente começar novamente
o tratamento dele via oral. Porque no momento ele tem rejeição, tudo que se oferece pra ele comer, ele nega comer, ele não quer comer, ele chora, se a gente tenta oferecer, põe alguma coisa na boca dele, ele chora, então não dá. A gente vai ter que esperar ele fazer a cirurgia pra pôr a sonda na barriguinha, pra livrar isso aqui, a garganta dele, né, pra depois a gente começar novamente tentar via oral com ele. Mas é aquilo, tudo no tempo de Deus, o que tiver que acontecer vai acontecer. Não adianta a gente atropelar as coisas, não adianta a gente querer passar por cima do tempo, querer as coisas depressa, querer as coisas pra agora, pra ontem. Não, tudo tem seu tempo e na hora certa tudo vai acontecer. Pietro é saudável, é uma criança incrível, gente, vocês não têm ideia. Fala com as pessoas, fala, eu sou lindo! Esse caninho aqui já vai sair! E é isso, gente. Ai, te amo. Te amo. Aí, gente, é isso. Contei assim meio que por cima, porque já fazem bastante tempo, mas eu vim aqui falar com vocês porque tinha bastante gente querendo saber, né, querendo que eu fizesse esse vídeo, então eu vim aqui compartilhar. Então eu compartilhei o que eu consigo lembrar, porque querendo ou não, é muito tempo. Eu sou péssima com memória, gente, eu sou péssima. Sério. Gabriel me zoa dia e noite sobre a minha memória, porque eu não consigo, tipo, eu sou péssima, eu só consigo lembrar de poucas coisas, sabe? Mas enfim, foi a Covid que me deu isso. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pietro tá aqui, tá bem, graças a Deus, tá evoluindo, né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Pede pro pessoal deixar o like e acompanhar a gente lá no Instagram. Porque minha mãe tá lá me expondo todo dia no Instagram. Vamos lá ver a gente. Tá, gente? Então eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o link do meu Instagram pra vocês ir lá acompanhar a gente de pertinho. Vou deixar aqui também embaixo o link do Instagram da família, né? E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente, do vídeo de hoje. Vou trazer mais vídeos pra vocês aqui sobre o Pietro, sobre a evolução dele, porque eu sei que vocês gostam de acompanhar, né? Pra quem tá lá no Instagram há muito tempo, que acompanha o Pietro desde pequeno, vê, né, a diferença, acompanha a mudança dele, acompanha tudo. Enfim, vou trazer mais vídeos aqui pra vocês e eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijão e até a próxima! Não deixe de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal, de deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá, gente? Um beijão!